Paz do Senhor, igreja. Nós temos aqui na nossa mão um estudo poderoso de Apocalipse 9. Vamos passar algumas coisas aqui para buscar mais entendimento em nome de Jesus. Eu queria pedir para os irmãos fazerem a inscrição no canal, que é muito importante para nós, o crescimento do canal. Aqui nós falamos a verdade bíblica. E eu sei que os irmãos também gostam da verdade, e a verdade precisa ser levada a muitos. Então nós precisamos nos unir para que isso aconteça em nome de Jesus. Em Apocalipse 9, o versículo 1 diz assim: o quinto anjo tocou sua trombeta e viu uma estrela que do céu caiu na terra, e foi-lhe dado a chave do poço do abismo. Esse anjo, essa estrela que cai do céu, é uma potestade, provavelmente uma potestade de poder, porque o Senhor faz justiça nessas potestades. A partir de então, estamos em Apocalipse, e vai fazer justiça naqueles que não aceitaram o Senhor. Na verdade, na Babilônia, no ajuntamento religioso, sistema religioso político, né, que estão juntos aqui. A mulher prostituta de Apocalipse 17 está sentada na besta. A besta é uma força política. A mulher é uma força religiosa maligna. E ele está com a chave do poço do abismo. Ele vai abrir o poço do abismo. Em Apocalipse 20, depois que tudo isso aqui passar, Satanás vai ser preso no abismo. Tá? O abismo não é um inferno, é uma prisão de tempos. Nós vamos mostrar quem estava lá para os irmãos nesse poço do abismo, que vai abrir aqui, ó. Amém? Judas vai falar disso aqui. Versículo 2, abriu o poço do abismo e subiu fumaça do poço, como fumaça de uma grande fornalha, e com a fumaça do poço escureceu-se o sol e o ar. Aqui as coisas começam a ficar muito difíceis para aqueles que não aceitaram o Senhor, preferiram seguir a Babilônia e o sistema religioso aqui, o anticristo, né? E da fumaça vieram gafanhotos sobre a terra, e foi-lhe dados poder, como o poder que tem os escorpiões da terra. Então, dessa fumaça que sai do poço do abismo, sai gafanhotos juntos, né? E esses gafanhotos são potestades, são demônios. Amém, meu? Em nome de Jesus. Isso aqui é a segunda parte do Apocalipse. É terrível isso aqui. Isso aqui é absolutamente terrível. Se nós formos lá em Gênesis 6, vai falar dos nefilins. Os filhos de Deus se relacionam com as filhas dos homens e geram os nefilins. Esses filhos de Deus são os guardiões que o Senhor tinha colocado para tomar conta dos homens aqui na terra, da humanidade aqui. São 200 guardiões que pecaram contra o Senhor. Aqui em Judas, para a gente entrar nesse assunto, no livro de Judas, que é só um capítulo, versículo 6 diz assim: e os anjos que não guardaram o seu principado, mas deixaram sua própria habitação, reservou na escuridão e em prisões eternas, até o juízo daquele grande dia. Então eles vão estar sendo liberados agora, esses anjos aqui, ó. Eles estão em prisões desde Gênesis, desde o dilúvio de Gênesis. Eles foram aprisionados lá, por ter gerado toda uma situação descontrolada em Gênesis. Glória a Deus. Esses guardiões aqui eram muito poderosos. Eram anjos de guerra que traíram o Senhor e se juntaram a Satanás. Satanás derruba o homem do Éden, já no começo de Apocalipse, no versículo 3. No versículo 6, eles se ajuntam a Satanás e querem gerar um novo povo, que isso se chama nefilins, que são gigantes, que eles vão, inclusive, continuar aparecendo nos tempos, mas quase todos morrem em Apocalipse. Tá? Aliás, perdão, em Apocalipse não. Todos morrem em Gênesis. No dilúvio, eles morrem em Gênesis. Os anjos, esses anjos guardiões são presos nessas prisões aqui que Judas está citando para esse grande dia da justiça de Deus aqui. Eles são soltos para o Senhor fazer justiça, e aquelas pessoas que não aceitaram o Senhor, não quiseram,
vão estar juntados isso aqui, eles vão pagar o preço de conviver com isso aqui. E Apocalipse 9 vai estar falando isso para a gente. E Satanás continua, ainda depois de Gênesis, criando problema com a humanidade. Então, no versículo 4, diz assim: foi-lhes dito que não fizessem dano à erva, nem a verdura alguma, nem a árvore alguma, mas somente aos homens que não têm nas suas testas o selo de Deus. Então, aqui, aqueles que não estavam marcados, aqui em Apocalipse 7, vai falar disso, o anjo vai marcar com o selo dele os filhos de Deus, esses são intocáveis. Não podem ser tocados. Mas aqueles que não têm o selo, que não aceitaram o Senhor, esses vão sofrer. E aqui está dito que não é para erva, não é para a erva da terra, para que não fizesse mal a verdura alguma, nem árvore alguma, mas somente esses homens que se juntaram à Babilônia. Amém, meu irmãos? Glória a Deus. Foi-lhes permitido que não os matassem, mas que por 5 meses os atormentassem. E o seu tormento era semelhante ao tormento do escorpião quando fere um homem. O Senhor está apontando para essas pessoas a dureza de viver longe dele na eternidade. Longe dele na eternidade, o que se está passando aqui na eternidade é muito pior longe do Senhor. Então nós não podemos sair desse mundo sem o Senhor. Se nós sairmos desse mundo sem Ele, é sem Ele para sempre. A vida é difícil eternamente, extremamente difícil. Aqui já está difícil, o Senhor está dando oportunidade para que eles enxerguem que há um Deus lá em cima. Que há um Deus que está cuidando das coisas, que eles não reconheceram. Naqueles dias, os homens buscarão a morte e não acharão. Desejarão morrer e a morte fugirá deles. Vocês imaginam uma coisa dessa aqui? Que tempo totalmente difícil. As pessoas entram em desespero, pulam de prédios, se jogam embaixo de carro, de trem e não conseguem morrer. A morte não consegue. O Senhor tirou a ordem da morte. Não é para matar. Amém? Glória a Deus. Estamos na hora de buscar o Senhor Jesus de todo coração, de todo entendimento, toda força. Está na hora da gente seguir aquilo que os evangelhos nos dizem de todo o coração. A alma tem que estar limpa, o coração tem que ser templo de Deus. A ordem, nós vimos aqui, é para não tocar nos filhos de Deus. Temos que ter santidade nessa hora aqui, muita santidade já, preparar essa santidade, fortalecer nela. Em nome de Jesus. O parecer dos gafanhotos era semelhante ao de cavalos aparelhados para a guerra, e sobre as suas cabeças haviam umas como coroas semelhantes ao ouro. E os seus rostos eram como rostos de homem. Então isso aqui é uma potestade maligna. Isso aqui é um demônio que foi liberado do abismo. Ele foi solto. Eles estão aqui, irmãos, em nome de Jesus, quase 5 milênios. 5 milênios vai fazer preso. 5 milênios preso. O Senhor vai soltar eles por um pouco tempo. Eles vão sair numa ira absurda aqui. Uma ira absurda. Eles vão sair dessa prisão aqui. Amém, irmãos? Glória a Deus. Está entendido a importância da nossa santidade nesses tempos? A palavra do Senhor é o caminho, irmãos. Não é um sistema religioso. O sistema religioso condena, te coloca em suspensão. A palavra do Senhor não te coloca, ela perdoa. Ela faz você crescer porque ela não te condena. Ela deixa o seu coração limpo porque ela não te acusa. Amém? Glória a Deus. A palavra de Deus não te dá disciplina. Não te dá gancho na igreja. Ela simplesmente te traz de volta. Se houve algum erro. E ele tem que ser corrigido imediatamente e voltar ao Senhor imediatamente, porque a proteção está aqui. Tinham cabelos como cabelos de mulheres,
e os seus dentes eram como dentes de leão. Então está dando uma descrição aqui da aparência dessas potestades aqui que foram liberadas para esses dias aqui. Tá? Tinham couraças como couraças de ferro, e o ruído das suas asas era como o ruído de carros, quando muitos cavalos correm em direção de combate. Então isso aqui é um exército muito grande, atacando o povo que não aceitou o Senhor. Atacando aquele povo que não quis saber, que ele correu para a Babilônia. E é importante entender isso, irmãos. É importante, eu tenho tanto falado disso aqui, porque às vezes a gente está confortável dentro de uma igreja e nós não percebemos isso, e nem a igreja percebe isso. Mas nós temos que ficar atentos. No tempo do Senhor Jesus, havia uma igreja em que todo mundo estava confortado, porque frequentava constantemente aquela igreja para escutar a palavra. E saíam cada um para o seu lar, como se aquilo estivesse ótimo dentro do coração, e não estava. Quando o dono da igreja e da palavra chegou, a igreja dele não quis, não aceitou ele. Isso tem que nos colocar em alerta. Como vai ser aqui na frente? Porque agora aqui na frente vem algum antes dizendo que é ele. E a palavra diz que muitos vão aceitar. Aliás, a palavra diz que as duas testemunhas, que são duas igrejas, acordam as outras igrejas. Mas a metade é só ler lá a palavra das 10 virgens de Mateus 25. A metade da igreja não aceita ele, porque a metade da igreja tinha lâmpada, mas não tinha o azeite. Como é que se tem a lâmpada e não aceita ele? Porque tem a palavra. Como que é isso? É porque o Espírito Santo não tinha, então ele não indicou que era o Senhor Jesus. Lembra da carta de Paulo? Respeite o Espírito Santo. Precisamos ter a lâmpada e o azeite, o entendimento que vem de Deus, chamado Espírito Santo, para a gente não cair numa armadilha dessa daqui. E não ter como voltar, ficar no meio de uma armadilha e não conseguir sair. Suas caudas eram semelhantes a de escorpiões e aguilhões nas suas caudas, e o seu poder era para danificar os homens por 5 meses. Está vendo que o poder era só para danificar os homens, não tinha nada a ver ainda com a natureza. A natureza continuava em pé nesse ponto aqui. Amém? Tinham sobre si rei, o anjo do abismo. Em hebraico, o seu nome era Abaddon, em grego, Apolion. Esse aqui é o rei Apolo, esse aqui é Satanás. É o rei de todos. Amém? Glória a Deus, em nome de Jesus. A Bíblia é muito explicativa, mas nós precisamos interessar nela, porque ela é simples no falar. Não tem nada complicado aqui para entender. Às vezes a gente depara com os irmãos e fala, mas, irmão, eu não consigo entender as coisas. Mas é simples isso aqui. Nós só precisamos colocar o nosso coração. Precisamos do azeite do Espírito Santo. Nós não precisamos de teologia. Teologia que não consegue explicar. Aqui um versículo explica o outro. O Espírito Santo ensina. Amém? Em nome de Jesus. Essa é a realidade. O Senhor nos deixou tudo que nós precisamos nele. Ele não deixou que nós estamos fora dele. Estando nele, ele resolve tudo. Então é aceitar o Senhor Jesus de todo o coração, de todo o entendimento, de toda a força. Não abrir mão disso para nada, para dificuldade nenhuma. O inimigo vai colocando dificuldade para a gente se afastar do Senhor, não colocar todo o coração. E aí a gente não consegue buscar o entendimento, não consegue buscar a bênção. A cabeça não abre para entendimento. Amém, irmão? Está entendido em nome de Jesus? Está aqui alguns versículos aqui do capítulo 9, tem muito mais coisas ainda para a gente entender em tudo isso aqui, mas a gente vai passando para os irmãos aí em vídeos que não sejam muito longos, que dê tempo dos irmãos tirarem um tempo aí e poder assistir em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Espero ter ajudado, espero em nome de Jesus que os irmãos entendam que precisam ir para a palavra, essa daqui. Palavra do Senhor.
Esse é o caminho, essa é a verdade, essa é a vida. Deus te abençoe. Esteja sempre no caminho, na verdade, na vida. Não sai daí, nem para a direita, nem para a esquerda, em nome de Jesus.